Graça e paz, igreja. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por mais um dia nós estarmos aqui para estudarmos a tua palavra, que viemos aprender mais sobre quem tu és, Jesus. Traz luz a esse texto que nós iremos ler, traz luz a tudo aquilo que nós precisamos aprender para o dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês estão preparados? Amém. Semana passada foi legal, a gente teve um quiz dos homens e das mulheres, ficou empate com asterisco, né? Há questionamentos. A gente vai fazer de novo a mesma no final, tá? Então, eu gostaria de convidar os homens a prestar bastante atenção para a gente sair vitorioso hoje. Então vamos lá, o texto em tela é o Gálatas 3, 15 a 29, se você puder abrir na sua Bíblia. Semana passada a gente deu início ao capítulo 3, né? Falamos sobre as evidências da justificação pela fé, que Paulo trata. E hoje, dando continuidade a esse capítulo 3, nós vamos falar sobre a relação da lei e da promessa. Deixa eu só... A relação da lei e da promessa. Vamos lá. Verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é feita pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Glória a Deus. Então o tema de hoje a gente vai falar sobre a relação da lei e da promessa. E Paulo ele estava combatendo, né, os judaizantes que perturbavam a igreja e o evangelho. Alguém lembra o que eram os judaizantes? O irmão João lembra. Teve até uma pergunta polêmica na semana passada sobre os judaizantes, né? Mas os judaizantes, pessoal, só para quem não estava aqui, que está pegando agora, os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo que queriam viver sobre a prática da lei, ou seja, queriam viver o judaísmo dentro do cristianismo. Eles acreditavam que a justificação diante de Deus se dava estritamente pelas obras da lei, né? E era Cristo e algo mais. E Paulo estava combatendo isso, né? Estava combatendo esses falsos mestres, ou seja, os judaizantes, eles eram falsos mestres,
judeus que queriam realmente perverter. E hoje em dia a gente vê muitas igrejas judaizantes, até nos dias de hoje, né? Igrejas que trazem para dentro da igreja a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Igrejas que muitas vezes comemoram os dias, os anos, as festas, festa do tabernáculo, festa de Pentecostes. Isso é judaísmo dentro da igreja. Não é necessário, isso era para o povo judeu. Amém? E John Stott, um grande teólogo, ele diz assim a respeito daquilo que Paulo estava escrevendo, né? Com grande perspicácia espiritual, diz que o mesmo Deus que deu a promessa a Abraão também deu a lei a Moisés. Deus é um. Isto é, o Deus de Abraão e o Deus de Moisés são a mesma pessoa. Não podemos colocar Abraão e Moisés um contra o outro, nem a promessa e a lei uma contra a outra, como se tivéssemos a rejeitar uma para aceitar a outra. E é importante lembrar que semana passada a gente estava no capítulo 3, do verso 1 ao 14, Paulo estava argumentando que os Gálatas eram insensatos porque estavam vivendo sob a lei, e aí Paulo começa a argumentar sobre a lei que foi dada a Moisés e a promessa que foi dada a Abraão. E agora a gente vai trazer essa argumentação de Paulo, que ele continua. E eu quero destacar 4 verdades essenciais sobre esse argumento de Paulo. Primeiro, a lei não pode revogar a promessa. Amém? A promessa foi dada a quem? A Abraão, né? E a lei foi dada a quem? A Moisés, né? No texto fala, quem veio antes, a promessa ou a lei? A promessa, né? Porque Abraão é antes de Moisés, então a promessa foi dada a Abraão. E aqui o texto deixa bem claro que foi 430 anos antes da lei ser dada. Então é importante entender que a lei ela não pode revogar a promessa. A promessa é mais importante do que a lei. E Abraão foi justificado diante de Deus não pelas obras da lei, mas pela fé na promessa. Qual era a promessa? Que sobre a descendência dele, né, Deus haveria de abençoar todos os habitantes da terra. Quem era esse descendente de Abraão que haveria de abençoar todos os descendentes da terra? O próprio Cristo, né? Então foi dada uma promessa e Abraão creu nessa promessa e por isso ele foi justificado. E alguém lembra o que é ser justificado diante de Deus? Estudou semana passada. O que é ser justificado diante de Deus? Ser declarado justo. É Deus olhar para você e você não ter condenação alguma. Você é justo diante do tribunal de Deus. Não pelos seus méritos, mas por aquilo que Cristo fez. Por isso que a justificação não é pela lei, como falamos, mas pela fé no Cristo ressurreto. Amém? Então, a lei não veio depois da promessa, mas não podia revogar a promessa. E sobre esse ponto da revogação da promessa, a gente vai trabalhar 4 argumentos que Paulo está trazendo para esse primeiro ponto. Em primeiro lugar, Deus espera que todo pacto seja honrado. Amém? Eu fiz direito e às vezes a gente, quando faz um pacto com alguém, um contrato de compra e venda, ou você assina algo, até mesmo com o seu chefe, né, um contrato de trabalho, esse pacto ele precisa ser honrado, né, ser cumprido. Se o pacto não for cumprido, aí as pessoas vão na justiça, né, procuram um advogado para que aquele pacto seja cumprido. E da mesma forma, Deus ele fez um pacto, ou seja, uma aliança com Abraão, né? E no verso 15, vamos agora verso a verso, explicar verso a verso. Vamos ler o verso 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. O que significa isso? Que se você fez um pacto com alguém, aquele pacto não pode ser anulado e nem acrescentar algo. E o pacto é um acordo feito entre 2 pessoas, firmado e selado pela lei, que obriga as 2 partes a cumprir aquele pacto, né? Se mesmo entre homens uma aliança precisa ser firmada, agora imagine uma aliança feita pelo próprio Deus. E a promessa, o pacto foi unilateral. Significa o quê? Que Abraão não precisava fazer nada.
O pacto foi de Deus para com Abraão. Será que Deus iria cumprir esse pacto? Sim ou não? Sim, porque um dos atributos de Deus é que Ele é justo, Ele é verdadeiro, ele cumpre as suas promessas. A Bíblia fala que Deus não é filho do homem para mentir, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus, Ele cumpre as suas promessas. E um grande reformador, Calvino, diz assim: se os contratos humanos são tidos como obrigatórios, quanto mais obrigatória é a aliança que Deus estabeleceu. Então nós podemos confiar naquilo que Deus prometeu. Quando duas partes concluem um acordo, ele não pode ser mudado por terceiros, mesmo vários anos depois. E a gente vê muito isso no povo de Israel. Quantos lembram dos gibeonitas? Que o povo de Israel fez um pacto com os gibeonitas. Alguém lembra dessa história? Os gibeonitas, eles estavam muito preocupados porque o povo de Israel estava conquistando vários territórios depois que saiu do Egito, né? Então, os gibeonitas, eles ficaram: Israel vai matar a gente. E aí eles pensaram: vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, se vestir com roupa velha, pegar pão praticamente quase como mofado, e vamos dizer aos israelitas que nós somos um povo muito distante. Nós somos um povo muito distante. E aí a gente faz um pacto com eles para que eles não nos matem. E aí o que Josué fez? Foi Josué, né? Se eu não me engano, foi Josué. Josué fez um pacto com eles. Só que dias depois ele descobriu que os gibeonitas faziam parte muito próximo ali, e das nações que eles iriam conquistar, eles deveriam destruir. E aí Josué, indignado com aquilo, não tinha o que fazer, porque ele fez um pacto. Ele tinha que cumprir o pacto. Anos depois veio um rei, Saul. E Saul, ele praticamente quase que extermina os gibeonitas. E aí no reino de Davi, olha o pacto que foi firmado lá com Josué. Veio Saul, depois vem os gibeonitas, na verdade vem Davi agora, e vem uma grande praga sobre Israel. E Davi, sem saber, ele consulta ao Senhor, e ele pergunta: Senhor, o que aconteceu, por qual motivo desse pacto? Aí Deus fala assim, dessa praga, né? E Deus fala assim: Israel quebrou o pacto contra os gibeonitas, porque eles mataram os gibeonitas. E aí Davi vai nos gibeonitas: o que vocês querem? Aí eles falam assim: queremos 70 descendentes enforcados dos filhos de Saul. E aí Davi pega 70 descendentes do filho de Saul, enforca, e a maldição é quebrada, a praga é quebrada. Por quê? Porque aquilo que é firmado até mesmo entre os homens deve ser cumprido. Imagina com Deus, né? Imagina com o nosso Deus. E John Stott chama a atenção para essa palavra grega aliança, que é traduzida aqui a palavra grega diateque, na verdade. No grego clássico e nos papírulos, o termo era comumente usado para definir um testamento. Então essa palavra aqui, para aliança, para pacto, era a mesma usada para um testamento. E o testamento geralmente se é feito, né, para deixar uma herança para alguém. Eles vão definir: isso aqui vai ficar para fulano, isso aqui vai ficar para ciclano. E testamento é aquilo que vale depois que a pessoa morre. É aquilo que vai ficar firmado. Eu lembro que, se eu não me engano, o Michael Jackson, quando ele morreu, ele fez o testamento dele. Ele não deixou praticamente, se eu não me engano, não deixou nada para o pai. Por mais que fosse o pai dele. Porque ele teve um problema muito grande. O que a justiça fez? Não deu nada. Por quê? No testamento não estava o pai dele. Assim como nas leis humanas um pacto é firmado, deve ser cumprido, com Deus ainda mais. E Paulo destacando que os desejos e as promessas expressas em testamento são inalteráveis. Ora, se o testamento de um homem não pode ser alterado nem modificado, muito menos as promessas de Deus são imutáveis. Então nós podemos confiar no nosso Deus, amém? Nós podemos confiar porque as promessas de Deus, elas são imutáveis, elas são irrevogáveis. E essa primeira promessa aqui foi uma promessa unilateral, onde só Deus ele se colocou numa posição de cumprir aquele pacto. Ele falou assim: sai da tua tenda, da terra dos teus parentes, e eu vou abençoar todas as famílias da terra. Em segundo lugar, para Paulo realmente argumentar sobre esse primeiro ponto, né? A lei não pode revogar a promessa. Segundo lugar, a lei não pode revogar a promessa porque Deus fez um pacto com Abraão e seu descendente. Qual era seu descendente?
singular aqui, até a Bela estava me falando algo muito legal ontem sobre esse termo. Esse seu descendente aqui é o próprio Cristo, amém? Então vamos lá para o verso 16. A gente explicou o 15, agora vamos para o verso 16. Diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes como se falasse de muito mais, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo, amém? E como podemos saber que uma pessoa é justificada pela fé e não pelas obras? Como é que nós podemos saber? A gente pode saber porque as promessas de Deus foram feitas a Abraão e o Cristo e o seu descendente. Ora, se Abraão foi justificado pela fé, igualmente será a sua descendência. Nós também seremos justificados pela fé. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Romanos 4:13. É muito interessante, pessoal, a gente ler Gálatas, mas a gente ter sempre uma visão para Romanos, porque Romanos trata muito também sobre a justificação pela fé. Então, para mim, as cartas assim mais teológicas e mais densas de se estudar é Romanos e Gálatas, porque Paulo realmente está trazendo como o caminho em qual nós podemos ser salvos. Então, Romanos e Gálatas, eles falam muito sobre isso, sobre a justificação. E nós podemos convenhamos observar que não foi Abraão quem fez uma aliança com Deus, antes foi Deus que fez uma aliança com Abraão, uma aliança de graça. E um grande teólogo destaca que a aliança repousa exclusivamente em Cristo. Se Cristo é o fundamento da aliança, segue-se que esta é gratuita, né? A lei tomava em consideração os homens e as suas obras, enquanto a promessa leva em conta a graça de Deus e a fé. Então, por isso que a promessa é maior do que a lei. E essa promessa de Deus é livre e incondicional, não depende da condição humana, a promessa de Deus vai se cumprir. E como um testamento humano, essa promessa divina é inalterável e continua em vigor até os dias de hoje, pois nunca foi rescindida. Então, a gente está sob os termos dessa promessa. Amém? E qual é essa promessa? Sobre o descendente de Abraão, haveria de abençoar todas as famílias da terra. Então, essa promessa ainda está em vigor, ou seja, nós estamos sendo abençoados por conta dessa promessa. E é muito interessante porque aqui no Brasil tem várias leis, né? Tem a Constituição Federal, tem o Código Civil, tem o Código Penal. E muitas vezes algumas leis são colocadas depois alteradas. Por exemplo, eu não sei se você sabia, mas lá para a década de 50, década de 40, sabia que adultério era crime aqui no Brasil? Eu fico imaginando assim, as cadeias estavam tudo tão cheias que falou assim, não vamos alterar isso aqui, né? E hoje não é mais crime, foram alteradas, porque as leis vão mudando, né? As leis vão sendo revogadas, vão sendo mudadas, mas a promessa de Deus, ela é incondicional, ela não é alterada. Amém? Em terceiro lugar, a lei não pode revogar a promessa porque Deus deu o pacto de fé antes da lei. Foi como a gente falou. Verso 17. Quero dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Então é muito importante entender, a promessa de fé é antes do pacto da lei, por isso ela é superior. Abraão foi justificado pela fé 4 séculos antes, ou seja, 430 anos antes. E Warren Wiersbe, ele diz assim, que em virtude de Deus ter feito sua promessa de pacto com Abraão por meio de Cristo, nem mesmo Moisés pode mudar essa aliança. Não se pode acrescentar coisa alguma a ela, nem tirar coisa alguma dela, né? Então é importante a gente entender isso. Quarto lugar, que a lei não pode revogar a promessa, porque Deus deu herança pela promessa e não pela lei. Vamos ver o verso 18. Quem está acompanhando aí na sua Bíblia, o verso 18. A gente está lendo verso a verso, tá, pessoal? Para vocês não se perderem. Verso 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa.
E a herança concedida foi que Abraão foi justificado não pela lei, mas gratuitamente pela fé na promessa. Abraão não mereceu nem conquistou essa herança, ele recebeu de forma gratuita. E a gente pode analisar algo que existia a graça ainda no Antigo Testamento, não é como hoje, né? Mas a gente vê a graça. Abraão fez algo por merecer essa promessa? Não. A Bíblia fala que Abraão era um arameu, era um homem que ele não tinha o temor a Deus, mas Deus, ele concedeu graça, favor imerecido para Abraão. Ele escolheu aquele homem, sabe lá o porquê, né? Era um homem que não tinha o Deus como o Deus dele, mas Deus decidiu se revelar a ele. E a partir disso, quando Deus se revela a ele, Abraão creu, né? E a gente viu anteriormente, semana passada, isso foi lhe imputado como justiça. Ele creu em quê? Que através da descendência dele viria o Messias. E, de fato, através do Messias, ele seria justificado pela fé nele. Por isso, Abraão foi justificado, ou seja, declarado justo diante de Deus, não pelas obras dele, mas pela fé de que, através da sua descendência, haveria de vir o Messias, aquele que haveria de pagar os pecados da humanidade. E William Hendricks diz algo muito interessante, está absolutamente correto quando diz que a salvação é um dom gratuito de Deus e não a conquista do homem. E é muito importante a gente entender isso, porque eu já vi pessoas muitas vezes fazendo vídeos e perguntando como é que nós podemos ser salvos, né? Aí as pessoas, não, a gente tem que ser uma pessoa boa, a gente tem que tratar bem, a gente tem que fazer o bem. Só que a gente percebe que, biblicamente, a salvação não se dá pelas boas obras. Por isso que é muito importante a gente entender que existem várias pessoas que estão andando a sua vida achando que são pessoas boas e serão salvas diante de Deus, porque na concepção deles, eles não matam, não fumam, não vivem uma vida de promiscuidade, não vivem uma vida errada. Eles pensam, não, vão colocar na balança tudo aquilo de bom que eu fiz e tudo aquilo de mal que eu fiz, e Deus vai, no fim, vai me perdoar, vai me justificar, vai ser declarado justo. Só que a gente percebe, né, o próprio Cristo fala que não existe ninguém bom, que o padrão de bondade é obedecer toda a lei de Deus. E a Bíblia fala que ninguém conseguiu obedecer toda a lei de Deus, a não ser o próprio Cristo. Então, todos nós, de fato, estamos condenados ao inferno, porque nós não somos justificados pelas nossas boas obras. E, infelizmente, as pessoas têm essa concepção. Eu vejo até muitos católicos e até muitos evangélicos, pessoas que às vezes não foram discipuladas ou não vieram na escola bíblica, ou não aprenderam de fato o que é, como se dar a salvação, né? Às vezes, estou indo na igreja, agora sou salvo, sou crente, porque eu sou evangélico agora. As pessoas acham que a salvação está porque agora eu sou evangélico, mas não está por conta disso. Está pelo quê? Pela nossa fé no Cristo, que foi crucificado há 2000 anos atrás, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Abraão foi justificado não pela lei, mas por essa promessa de que Cristo haveria de vir. Amém? Então, destacamos esses 4 pontos sobre essa primeira verdade. A primeira verdade é: a lei não pode revogar a promessa. Agora a gente vai para a segunda verdade. A lei não é maior do que a promessa. E eu vou deixar bem claro, frisem bastante esse aqui, tá? Porque a gente vai ter algumas perguntas no final. Então, prestem bastante atenção. A lei não é maior do que a promessa. Amém? A promessa é maior do que a lei. Agora a gente vai destacar 3 pontos importantes sobre esse segundo argumento. Em primeiro lugar, a lei foi dada para revelar o pecado e não para removê-lo. Vamos lá ler o verso 19a. Verso 19. Diz assim: qual era então o propósito da lei? Aqui ele já vai dar o propósito da lei, certo? Foi acrescentada por causa das transgressões. O que é transgressão, gente? O que é transgressão? Pecado. Aê, meu irmão João. Transgressão é pecado. Qual o propósito da lei? A lei remove o pecado das pessoas? Não. Na verdade, ela é como um espelho, né? Ela mostra. Você já foi confrontado pela Bíblia, às vezes em algumas atitudes suas, que você achava que não era errado e é errado? Alguém já foi lendo a Bíblia assim?
Aí você olha assim, meu Deus, isso aqui está na Bíblia, eu estou cometendo isso. Eu lembro que eu estava lendo Mateus 5, gente. Eu era adolescente e no meu auge da minha maturidade com os meus irmãos, a gente brigava e a gente ficava chamando, você é idiota, nossa, idiota, não sei o quê. Lendo Mateus 5, aí Jesus fala, né? Ouviste que foi dito, não odiarás, eu porém vos digo, se você chamar o seu irmão de idiota, você está condenado ao fogo do inferno. Não que estava nessas palavras, né? Você está condenado ao fogo do inferno, mas você está condenado, né? E eu olhei assim, meu Deus, eu vou para o inferno, gente. Eu estou chamando o meu irmão de idiota, não pode. A lei revelou o meu pecado, a transgressão. Algo que eu não sabia. Só que eu percebi, eu não posso ficar xingando meu irmão, chamando ele de idiota. Eu não posso ficar odiando o meu irmão. Mas a lei, ela não tem capacidade de fazer você obedecer. Então a lei de Deus é como um espelho, onde ele revela as nossas falhas, né? E William Barclay diz assim, ao mesmo tempo a força e a debilidade da lei, sua força está em que ela define o pecado, sua debilidade está em que ela nada pode fazer para remediá-lo. A lei não tem a capacidade de te fazer obedecer. Donald Guthrie chama atenção para a palavra grega parabases, que se chama transgressões aqui, que é o mesmo que pecado, né? Paulo está tendo em mente faltas intencionais, ou seja, o desvio do caminho certo. A lei havia definido um caminho certo e tornar os homens conscientes dele. A lei, porém, não tinha o poder para refrear as transgressões. Somente o Evangelho poderia realizar tal coisa. Olha que importante, né? Por isso que a gente não vive debaixo da lei, mas debaixo da graça e sob o Evangelho. A lei também é como um prumo que mostra a sinuosidade da nossa vida, mas não a endireita. Quem mexe com construção civil sabe exatamente o que eu estou falando do prumo, né? Eu não tenho muita ciência sobre a construção civil, mas um prumo é aquilo que deixa reto as coisas, né? Então ele coloca o prumo e vê, essa parede aqui não tá meio torta, né? Porque qual é a base de padrão do que é o que é certo? Aquele prumo lá. Então ele coloca o prumo e percebe, poxa, essa parede está muito torta, essa construção está totalmente errada, esse pedreiro é louco. E a lei é como isso, ele mostra as falhas, às vezes, da construção, mas ele não tem capacidade de endireitar. A lei também é como uma luz que mostra o obstáculo no caminho, mas não o remove. A lei também é como uma tomografia computadorizada, que mostra os tumores na vida das pessoas, mas ele não tem a capacidade de remover. Ela traz um diagnóstico. Eu lembro que eu fui, um tempo atrás, a Stephanie tinha torcido o tornozelo dela, e a gente fez toda a tomografia e tinha mostrado todo o raio-x do pé dela. Mas somente o raio-x não ia tratar do problema dela. Somente, está quebrado, não ia resolver o problema. Precisava o quê? De medicamento, quem sabe até uma cirurgia. E a lei é da mesma forma. Ele mostra as falhas, ele mostra aquilo que precisa ser corrigido, mas ele não tem a capacidade de corrigir. Por isso que o Evangelho e a promessa é muito maior do que a lei. A lei torna o homem consciente do seu pecado e da sua condenação. E por isso que o Evangelho, quando nós devemos pregar o Evangelho é uma boa notícia, mas é sempre pregado de forma que as pessoas entendam que elas são pecadoras. Por quê, Felipe? Porque muitas vezes a gente vê muitos pastores que venha para Jesus. Jesus vai mudar a tua vida. O que eu preciso fazer? Somente aceite a Jesus. Mas ele não mostra a condição do homem. Ele não mostra, eu estou perdido. A palavra Jesus significa Salvador, né? Salvador de quem? Para aqueles que estão perdidos. Como é que as pessoas serão salvas se elas não reconhecerem que estão perdidas? Muitas pessoas aí fora estão sendo condenadas ao inferno achando que está tudo bem, porque elas não têm a consciência que estão em pecado, não têm a consciência de que estão indo em direção ao inferno. E aí chegam muitas vezes, ouve uma palavra de um pastor, Deus vai te conceder paz, Deus vai te dar alegria, eu vejo prosperidade sobre a tua vida, eu vejo carro, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Ele percebe, poxa, eu estou bem demais, para que eu preciso de qualquer coisa? E às vezes eles não mostram de fato que as pessoas
estão perdidas. E é por isso que Paulo mostra que a lei mostra isso. E qual a solução para uma pessoa que está perdida? Ela percebe assim, cara, eu estou condenado de acordo com aquilo que está aqui. Aí a solução é Cristo. A gente apresentar Cristo e a obra de Cristo. Eu lembro muito bem da pregação do Augusto Nicodemos. A forma dele evangelizar eu achei muito interessante, porque ele chegava de casa em casa lá em Pernambuco e batia na porta das pessoas, ia com a Bíblia, e aí ele perguntava, e aí, tudo bem, eu posso ler um texto da Bíblia com você, tal? Aí pode. Ele abre em Êxodo 20, né, que fala sobre os 10 mandamentos. E aí ele lia, não matarás, não roubarás, não mentirás, não darás falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas. E a pessoa, ele ia lendo e ia explicando o versículo. Aí depois ele lê os 10 mandamentos, né? Em algum desses 10 aqui que eu citei para você e acabei de explicar, você já falhou em algum desses 10? Aí a pessoa, eu já menti, eu já dei falso testemunho. Aí ele explicava, então, você é pecador. Aí ele explicava, o salário do pecado é o quê? A morte. Aí a pessoa desesperava, então eu mereço o inferno porque eu pequei. Aí ela entendia a condição, porque a lei revelava que ela estava em falta. E aí ele explicava, não, mas existe uma solução para a sua vida, que é Cristo. Cristo morreu para pagar o seu pecado. Ninguém tem condição de cumprir os 10 mandamentos. Ninguém conseguiu. Mas Cristo, no seu lugar, ele morreu a sua morte. E você, o que precisa para ser salvo? Apenas confiar na obra redentora de Cristo no seu lugar. E a pessoa saía dali um encontro com Jesus, porque ela entendeu o Evangelho, ela entendeu que de fato a lei não remove, ela apenas aponta, mas Cristo é o caminho para a salvação. Então o evangelismo é isso, sabe? Não é simplesmente dizer um Jesus te ama, mas como Paulo demonstrar isso, que a lei não veio para revelar, mas veio para revelar, não para remover. Segundo ponto, a lei não é maior do que a promessa, porque a lei foi temporária e não permanente. Vamos lá para o verso 19, parte B. Amém? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Antes da lei ser dada, existia pecado, gente? Existia? Mas se não tinha lei, como que eles sabiam? Como é que eles iam consultar? Pois é, mas a lei foi dada em Moisés. Agora vamos imaginar a linha do tempo. Adão até Moisés. Não havia lei. Como é que as pessoas viviam se não tinha lei, se não tinha um padrão de que seguir? Hoje a gente sabe o que é certo e errado, né? Eu não posso matar. Por quê? Não, porque está escrito na Bíblia. Eu não posso matar. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Por que alguém não podia matar? Por que alguém não podia roubar? Por que alguém não podia adulterar antes da lei, se não tinha lei? A resposta está em Romanos 1, que Deus se revelou através da consciência. Dentro de cada um de nós tem a nossa consciência. Você já se pegou em algum momento, fez alguma coisa errada e a tua consciência te acusou? Sim ou não? E muitas vezes por algo que, cara, nem estava na Bíblia, mas algo te trouxe algo está errado. E aí você vai ver depois que, cara, isso aqui era pecado. Eu descobri que na Bíblia isso aqui era pecado. Então, antes da lei ser dada, era pela consciência e por aquilo que Deus tinha falado a Adão. Adão foi transmitindo. Tanto é que quando Caim pecou, ele matou seu irmão, ele sabia que aquilo era errado, não era? Ele foi condenado, mas não existia lei, mas existia a consciência. Quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e pergunta, cadê teu irmão? Ele desaforadamente, acaso eu sou o guardador do meu irmão? Oi. Passa o microfone ali para o Clésio. Conversando com ela aqui, a questão da lei. Antes tinha Noé, né? Sim. Você falou a questão de Adão, Caim, né? Uhum. E aí tinha Noé. Na época, houve dilúvio, então
todos morreram naquela época que houve dilúvio devido às coisas erradas que o homem fazia, correto? Sim, sim. Então seria. Só que Moisés veio depois. depois. Então seria quando o dilúvio ocorreu, Deus matou a todos injustamente, e eles, sendo que eles não tinham lei? Eles não tinham lei, mas Gênesis 3,15 já havia uma promessa, que é o proto-evangelho. Do descendente da mulher haverá de vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então já tinha uma promessa ali, Gênesis 3,15. Assim, quando vem o pecado na humanidade com Adão, Deus já tem uma promessa para eles. Então essa promessa já vinha sendo feita, né? Eles já tinham a consciência de que haveria alguém de vir de matar a serpente, que seria Cristo na cruz do Calvário. Ele esmagou a serpente. Foi a primeira promessa que foi dada. Depois foi dada várias promessas. Por exemplo, teve a promessa de Noé, né? Que Deus não haveria mais de destruir a terra com água. Depois a promessa de Abraão. Então várias promessas foram sendo feitas, ou seja, eles tinham essa consciência, entendeu? E aí vamos lá. Então, quem pecou antes da lei vai ser julgado de igual forma, né? Porque existia a consciência de certo e errado. Até mesmo a criança, gente. A criança tem consciência. Quando a mãe fala assim, menino, não põe o dedo na tomada. Às vezes ele vai lá e põe e toma choque, né? Só que eu já vi criança assim, que é tão cara de pau, que às vezes a mãe está olhando, a criança vai botando o dedo na tomada e vai olhando para a mãe. Tipo assim, eu sei que é errado, mas eu estou fazendo. Tenha consciência, né, de certo e errado. Então, da mesma forma, antes da lei ser dada, existia a consciência. E por que foi dada a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Deus, ele de alguma forma, ele teve que, cara, o povo está pecando demais, a gente precisa estabelecer a lei para que seja, de alguma forma, estancado isso aqui. Aí Deus traz a lei de Moisés, até que viesse quem? O descendente. Então a lei tem um caráter temporário, que vai de Moisés até aonde? A lei tem um caráter de Moisés até Cristo, verso 19b. Então a lei, o caráter temporário. O que Cristo fez? Ele cumpriu essa lei. Ele cumpriu. Porque sabemos que a lei não pode justificar o homem nem torná-lo aceitável diante de Deus, porque a lei foi temporária, ela não foi dada para cumprir uma missão após ter concluído, retira-se de cena. Ou seja, a lei vigorou até Cristo e chegou a ele e encerrou o seu trabalho. Aí Romanos 10,4, para a gente reforçar esse entendimento, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o que os judaizantes pregavam? Vocês precisam obedecer as leis. O que eles estavam querendo? Vocês precisam observar os sábados. Você, homem, se converteu ao cristianismo, você precisa circuncidar, porque essa aliança foi feita com Abraão. Você precisa ter uma dieta rigorosa. Você não pode comer carne de porco. Você não pode comer presunto. E aí Paulo fala em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Por isso que nós não nos reunimos no sábado. Reunimos no domingo, a gente não observa o sábado. Por isso que nós comemos um misto quente com presunto, né? Por isso que nós não festejamos a festa do tabernáculos, festa das trombetas, festa de Pentecostes, porque isso são primícias, né? Porque o fim da lei é Cristo, Cristo cumpriu. Ele é a figura que teve todo o seu cumprimento. E William Risby diz assim, é evidente que uma lei temporária não pode ser maior que uma aliança permanente. Qual foi essa aliança? Aquela que foi dada a Abraão. Então a promessa é maior do que a lei. Com a morte e a ressurreição de Cristo, a lei é revogada e seus requisitos justos são cumpridos em nós por meio do Espírito. Agora é importante a gente entender, a gente não vive de acordo com a lei, certo? Mas debaixo da graça. Isso significa que eu posso matar alguém? Por quê? Mas eu não estou debaixo da lei. Por que eu devo seguir esse mandamento? Eu ficava me questionando isso em um tempo. Cara, se a lei, o fim da lei é Cristo, por que eu preciso não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho? A fim da lei é Cristo. Mas é aí que a gente percebe que os mandamentos, as leis morais ainda permanecem. Existem 3 tipos de leis em Israel naquela época. Quer falar? Revogar, mas para cumprir. Exatamente. E aí a gente precisa entender por que
é importante a gente, da mesma forma, obedecer alguns preceitos? Por que a gente deve honrar pai e mãe? Por que a gente não pode matar? Porque as leis morais ainda permanecem em nós. De que forma, Felipe? Existiam 3 tipos de leis na época de Israel. As leis morais, que é aquilo que é certo e errado, são, querendo ou não matar, não roubar. Existiam as leis cerimoniais também, que eram em relação aos sacrifícios, pegar o cordeirinho, guardar o sábado. Todas essas leis cerimoniais a gente não precisa fazer. Por isso que a gente não mata cordeiro, não se purifica. A mulher, quando está menstruada, não precisa ser afastada do arraial da cidade porque está menstruada. Isso era lei cerimonial em relação à pureza. Essa lei a gente não cumpre. E as leis civis de Israel, que assim como temos leis civis aqui no Brasil, né? Se a gente cometer um crime, a gente vai pagar. Da mesma forma, existiam as leis civis para o povo de Israel. Por exemplo, lá em Israel, se alguém fosse pego em adultério, qual era a lei civil? Qual era a condenação? Apedrejamento. Israel agora, eles são apedrejados? Não, porque essa lei até em Israel, eles não seguem mais isso, né? Então, leis civis e cerimoniais passaram. Agora, as leis morais, a gente precisa obedecer. Mas aí que entra um ponto muito importante. A gente não obedece para ser salvo. Amém? A gente obedece porque é salvo. Deu para entender? Olha o que Efésios diz, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Não pelas boas obras. Eu sou salvo. Deus me justificou, eu fui declarado justo diante de Deus. Eu fui limpo, fui salvo. Agora eu não preciso fazer algo para ser salvo, eu já sou salvo. Mas a conduta de um salvo agora é por amor a Deus, eu obedeço. Não para conquistar algo, mas eu já conquistei isso. E eu obedeço por gratidão. Cadê o microfone? Tem um texto de Martinho Lutero que diz assim: a lei nos manda a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. Eu acho muito interessante essa frase de Martinho Lutero. A lei aponta para Cristo. Para quê? Para que a gente seja justificado. Cristo cumpriu a lei, nos justificou, pagou o preço por nós. Mas Cristo nos manda de volta à lei. Para quê? Para que a gente se santifique. Então, a obediência à lei, no caso a lei moral, é para a nossa santificação. Se eu digo que tenho fé e não tenho obras, a minha fé é vã. Mas se eu tenho obras e não tenho fé, também eu não sou salvo. Mas a obra é uma consequência da minha fé, daquilo que eu creio. Porque às vezes, pessoal, às vezes a gente está falando aqui a lei não... A gente não foi revogada, né, em Cristo e tal. Quer dizer, foi revogada não. Teve esse caráter temporário, né? Aí pensa assim, agora eu não preciso, eu tô livre, eu não estou nem preocupado com pecar, porque Cristo já morreu na cruz e às vezes você sai aqui com o sentimento de libertinagem. Mas não é isso. A lei moral ainda permanece, mas a gente não obedece para conquistar a salvação, mas porque já somos salvos, por gratidão. O irmão João aqui. A seta do quebra-mola. Ele aponta, né? Vou anotar na minha Bíblia. E tem só para complementar, tem um versículo em Romanos, e a gente já estudou Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque se a salvação é pela graça, quanto mais eu pecar, mais tem graça, né? Isso. Na cabeça das pessoas. Isso Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Aí ele diz, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, esse capítulo 6 de Romanos, depois vocês podem relembrar, porque tem tudo a ver a carta de Gálatas com a carta de Romanos, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento de que a lei, a gente não vive pela prática da lei no sentido cerimonial e tudo, mas a gente tem que ter um comportamento digno de acordo com a nossa fé.
Porque senão a gente anula a fé. Se a gente, como o Felipe falou, né? Que se questionava, como que eu vou, se eu não preciso cumprir a lei, então eu não preciso cumprir, não adulterarás, não matarás, não mentirás, para que a gente tenha esse entendimento e não confunda a nossa mente. A lei, na hora que eu obedeço a lei, não é para minha salvação, mas é para minha santificação. Exatamente. Glória a Deus. Terceiro ponto, a lei não é maior que a promessa porque a lei foi dada por meio de um mediador e não diretamente por Deus. Quem foi esse mediador? Quem? Os anjos, né? Quem que falou os anjos? Lívio, foi? Vamos lá ler a parte C do versículo 19 e o versículo 20, tá? Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. E como podemos saber que a lei não justifica o homem pecador? Porque a lei não foi dada diretamente por Deus, mas por meio de um mediador que foi os anjos, né? Então a lei foi dada por meio dos anjos. Olha que interessante a revelação que Paulo teve aqui, né? Eu fiquei olhando assim, olhei assim, Jesus, eu li tanto já isso aqui, eu nunca tinha parado para analisar que a lei foi dada por meio de anjos, ou seja, teve um mediador. Então a promessa é maior. O que Paulo está dizendo assim? A promessa é maior que a lei, por quê? Porque a promessa foi dada diretamente por Deus e a lei foi dada por meio de um mensageiro, né? Os anjos não são mensageiros a serviço daqueles que vão herdar a salvação, né? Como diz Hebreus 1. Então a promessa é maior que a lei porque Deus é muito superior aos anjos, né? Então aqui a gente é mais uma vez convencido sobre isso. E a promessa de justiça foi dada somente por Deus. No pacto da lei, tanto o homem como Deus têm responsabilidades. E aí, Hernando Dias Lopes diz assim: o homem precisa guardar a lei e guardar totalmente, por ela viverá. Se não guardar, estará sujeito à maldição. No pacto da lei, Deus justifica o justo, mas na promessa, Deus justifica o ímpio. Olha que interessante. Na lei, se você obedece ela 100%, você é justificado. Quem lembra o que é justificado? Ser declarado justo diante de Deus. Mas na promessa, Deus justifica o ímpio. Quem são ímpios? Todos nós. Por quê? Porque nós pecamos. Então a promessa é maior do que a lei. A promessa da justiça foi dada por Deus sem necessidade de mediador. Aí William Barclay diz assim, um teólogo, ele sustenta que a debilidade da lei residia em sua dependência de duas pessoas, ou seja, num pacto bilateral. Havia o lado do homem e havia o lado de Deus. Não somente do legislador, ou seja, aquele que criou a lei, mas também do transgressor, que somos nós, aqueles que praticamos o pecado, né? A graça, porém, depende inteiramente de Deus. Nada que o homem faça pode anulá-la. Por isso que a promessa é maior que a lei também, porque a promessa foi unilateral da parte de Deus. Ele se comprometeu em nos salvar. E a lei não. Precisava que a gente cumprisse esse pacto e nós não conseguimos cumprir, porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Warren Wiersbe completa: a lei foi temporária e exigiu um mediador. A aliança era permanente e não existiu nenhum mediador. A conclusão poderia ser só uma: a aliança era maior que a lei. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus. Agora a terceira verdade, a gente já está quase concluindo. Vamos prestando bastante atenção que a gente vai para o quiz, tá, pessoal? Para perguntas e respostas. A lei não é contrária à promessa. Isso é muito importante entender, porque às vezes a gente está falando que a lei é maior que a promessa, mas em nenhum momento a gente está dizendo que a lei é contrária à promessa. A lei não é contrária à promessa. E agora vamos analisar alguns argumentos, 4 argumentos importantes a respeito disso. Em primeiro lugar, a lei não é contrária à promessa porque a lei tem poder de oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Verso 21. Diz assim: então, a lei opõe-se às promessas de Deus? Uma pergunta retórica de Paulo aqui. Aí ele responde: de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Ou seja, a lei não pode justificar o pecador. A lei exige obediência, mas não oferece ajuda alguma, como nós falamos. E Lutero, John Stott, citando Lutero, ele diz um ponto interessante. O ponto principal da lei é tornar os homens piores e não melhores. A lei mostra o pecado dos homens para que, por meio desse conhecimento, eles se tornem humildes, assustados,
desanimados, quebrantados e desse modo sejam levados a buscar a graça, ou seja, a semente bendita que é Cristo. Então, quando nós nos deparamos com a lei, às vezes a gente fica desanimado. Quantos de nós, em determinados momentos, a gente peca e diz assim, se arrepende, aí depois volta a pecar de novo, se arrepende, você olha, meu Deus, toda vez caindo nesse mesmo pecado. Você olha, parece impossível. O que você faz? Se torna mais humilde. Deus, eu preciso da tua graça. Preciso da tua graça. Não foi isso que Paulo, quando ele teve a visão, foi arrebatado ao terceiro céu, né? Ele pede 3 vezes para que Deus tirasse aquele sofrimento dele. Aí Deus fala para ele, né? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, no Antigo Testamento, eu não lembro o texto exatamente, se é em Joel, diz assim, que diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Quando nós realmente percebemos que nós somos fracos, aí a gente entende que mais nós precisamos da graça de Deus e de Cristo. E todos nós realmente necessitamos. Todas as vezes que eu vejo pessoas assim que se colocam na posição de isso aqui eu não peco mais, isso aqui está tranquilo, não. Se até Paulo ele pediu e necessitou da graça de Deus, quanto mais nós, sabe? Eu gosto muito de uma frase do Lutero, em latim, que diz assim, simulti et justi, simulti et peccatori, nós somos simultaneamente justos, na verdade somos simultaneamente justos, mas simultaneamente pecadores. O fato da gente ter vindo para Cristo não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar, a gente comete falhas, a gente erra, mas ao mesmo tempo a gente necessita e reconhece, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso da Tua graça, e a graça é a força capacitadora, como o Luciano Subirá em seu livro diz, né? Que nos capacita a andar uma vida em obediência. Então nós necessitamos da graça de Deus. Então a lei não tem o poder de oferecer vida, mas prepara o homem para receber. É só preparar. Segundo ponto, a lei não é contrária à promessa, porque a lei tem o poder de libertar, não tem o poder de libertar, mas prepara o homem para encontrar o libertador. Quem é o libertador? Cristo Jesus. Vamos ler o verso 22. Estamos quase encerrando. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O papel, em outras palavras, o papel da lei não é justificar, mas condenar. Não é declarar o homem justo, mas torná-lo consciente do seu pecado. A lei prepara para o caminho da fé. Então ela teve esse caráter temporário de preparar os homens e mostrar, vocês precisam de um Salvador. John Stott diz assim, se depois que a lei nos fere, esmaga, é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar Cristo por justificação e vida. Amém? Em terceiro lugar, a lei não é contrária à promessa, porque a lei mantém o homem na prisão até mostrar-lhe a porta de escape da fé. Eu achei isso interessante demais. A lei ela te aprisiona, você está preso ali, mas ela te mostra uma porta de escape da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, Cristo é o teu e o nosso libertador, o meu e o seu libertador. Verso 23, vamos ler aqui. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, ou seja, estávamos presos à lei, estávamos sob os cuidados da lei. Nela encerrados, ou seja, aprisionados, nós estávamos realmente presos. Até que a fé haveria de vir e fosse revelada. E os falsos mestres estavam induzindo os crentes da Galácia a se voltarem da fé para as obras da lei. Só que a lei ela estava aprisionando as pessoas, mas a fé veio realmente para libertar, a fé em Cristo Jesus. Amém? Em quarto lugar, a lei é o guardião do homem até conduzi-lo a Cristo. Verso 24 e verso 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Amém? Então, a lei é o nosso tutor até Cristo. Significa o quê, Felipe? Vamos analisar essa palavra tutor aqui, que ela tem muita importância aqui nesse texto.
Alguém sabe o que é um tutor? É uma espécie de um professor, né? Essa palavra tutor aqui no grego significa paidagogos. E tem a ideia de tutor, guia e guardião de crianças. Um teólogo ele diz assim, embora a palavra portuguesa pedagogia seja derivada dela, né? Pedagogia vem de paidagogos. Essa palavra não possuía nenhuma função de ensino. Os paidagogos eram um disciplinador severo contratado para realizar o serviço com o menino tendo de lhe obedecer. Fico imaginando quem era da época da palmatória. Era mais ou menos isso. Pegava lá a palmatória. Alguém já pegou? Meu pai já pegou palmatória, pai? Que pena. Alguém já pegou? Pegou? O pedagogo era mais ou menos isso. Pegou? Já pegou, Tiagão? Sério mesmo? Uai. Do pai dele. Não, é só sobre essa questão que o pastor Felipe estava falando. É interessante quando a gente entra no primeiro semestre da faculdade, a gente aprende isso, né? Que, na verdade, o pedagogo não tinha nada a ver com o professor, mas eram os escravos que levavam as crianças para a escola. Inclusive, eles tinham autorização para disciplinar mesmo. Exatamente. Porrada, se fosse necessário, caso eles não quisessem ir para a escola. Na verdade, era aquele que levava, não era aquele que ensinava. Caramba, que incrível. Isso é bom porque quando traz uma experiência de alguém que é da área, você traz mais luz para o texto, né? Então é muito interessante. Então o pedagogo ele tinha essa função de disciplinar. Aquele realmente da questão da palmatória. Fico imaginando, eu via algumas vezes meus avós falando, não, pegava lá, ó, pode falar. Passa lá, mãe. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, a gente morava na cidade do interiorzinho, assim, bem, bem interior mesmo. Acho que era só uma rua. Aí todas as crianças da cidade iam para essa escola. E lá era tão simples, que a escola era feita de adubo e a professora era uma professora para todo mundo também da cidade. E aí, eu lembro como se fosse hoje a tarefa, né? Se você não escrevesse o alfabeto certinho lá, tudo bonitinho no caderno, aí tinha a palmatória. Eu mesma. Pegou. Eu peguei. Eu morria de medo. Aí um dia ela ficou com dó de mim, sabe? Que eu era mais caprichosa, né? Uhum. Às vezes eu errava, mas a minha letra era bem bonitinha. Aí ela ficou com dó de mim. Aí ela falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela pegou minha mão, abriu. Aí ela falou assim, ó, eu vou bater, mas não vai doer, tá? E é só dessa vez, porque você é muito boazinha. mas era terrível. Menino, eu morria de medo dessa palmatória. Por que não tem mais o dia? Se tivesse palmatória, os pais estavam tudo presos hoje, né? As leis brasileiras. E só para complementar essa questão do tutor, a gente vê muito na história de Israel isso. Teve um rei, que era Joás, a família dele foi assassinada e ele foi escondido, e ele era pequenininho. E ele ficou escondido, e quando a avó dele queria governar tudo, o profeta Joiada revelou o rei, ele protegia, ele foi o tutor daquele rei. Ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar, e Joiada era o tutor dele, então ele cuidava. Na verdade, uma criança de 8 anos, ela não governa. Tinha o tutor, era como se ele governasse no lugar da criança, até que ela foi crescendo. E a palavra de Deus até fala que Joás, ele foi temente ao Senhor até que ele ficou, enquanto ele ficou debaixo da orientação do sacerdote Joiada. Depois disso, ele peca. Então, a questão do tutor é muito incrível, muito interessante. Continuando aqui, Warren Wiersbe fala assim, em várias famílias romanas, porque Paulo vivia nesse contexto romano ali, né? Ele utiliza essa palavra por conta do contexto que ele vivia. E em várias famílias romanas e gregas, os escravos mais bem educados levavam e buscavam as crianças na escola e cuidavam delas durante o dia. Foi aquilo que a Ariane
falou. Alguns também participavam da educação das crianças, protegendo e proibindo e, por vezes, disciplinando. Esse é o aio, ou seja, o tutor ao que Paulo se refere. E J.B. Phillips fala assim, que essa palavra pedagogos é equivalente moderno a uma governanta severa. Quando já assistiu o filme Matilda aqui? Tem Matilda é um filme que passou umas 500 vezes na sessão da tarde. Tinha uma professora que ela era uma governanta severa, ela era muito ruim com as alunas, com as criancinhas, e era realmente praticamente na palmatória. E ele tinha essa função, ou seja, os pedagogos eles eram encarregados dos meninos entre 6 a 16 anos. Tinha um caráter temporário aqui. Depois que passasse dos 16 anos, eles não tinham mais a responsabilidade de disciplinar aquelas crianças. E eles eram realmente responsáveis por cuidar do seu comportamento. Por isso que aqui a lei é o guardião, o tutor, até conduzi-los a Cristo. Ou seja, a lei veio para aquelas pessoas que são imaturas ainda, disciplinar, ser algo realmente bastante severo, até conduzir a Cristo. Por isso do caráter temporário e por isso que a lei não é contrária à promessa de Deus. E Calvino diz, sob o reino de Cristo não há mais infância que necessite ficar sob a tutela de pedagogos. E em consequência a lei resigna de seu ofício. Em outras palavras, a lei é preparação para Cristo. Vimos até aqui que a lei não pode mudar a promessa, a lei não é maior que a promessa e também vimos que a lei não é contrária à promessa. E o último ponto, a lei não pode revogar, a lei não é maior do que a promessa, a lei não é contrária à promessa. E quarto e último ponto, a lei não pode fazer o que a promessa faz. Agora a gente vai descobrir o que essa promessa faz. Amém? Verso 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha que interessante que é o batismo, né? O batismo é você ser revestido de Cristo. E pela lei temos consciências que somos culpados, né? Não somos justificados, mas pela fé em Cristo nós somos filhos de Deus. Então, tem muita gente que diz assim, eu também sou filho de Deus, né? Mas muitas vezes não. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Pela fé em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E John Stott apresenta essa verdade de forma sublime. Ele diz assim, Deus não é mais o nosso juiz, que por meio da lei nos condenou e nos aprisionou. Nem é mais o nosso tutor, o nosso pedagogo, pela lei restringe e nos castiga. Já não tememos pensando no castigo que merecemos. Nós o amamos com devoção filial profunda, devoção de filhos que amam os seus pais. Não somos prisioneiros à espera de uma execução final de nossa sentença, nem filhos menores sobre as disciplinas de um tutor, mas filhos de Deus, herdeiros do seu glorioso reino, desfrutando o status e os privilégios de filhos adultos. Isso é um privilégio grande. Semana que vem minha mãe vai dar em Gálatas 4, vai falar sobre a promessa, vai falar muito sobre isso aqui, a continuidade do raciocínio do Paulo, vai ser muito legal. Então, quando somos batizados com Cristo, somos revestidos de Cristo. O batismo também do Espírito identifica o cristão com Cristo e o torna parte do corpo de Cristo. O batismo com água é um símbolo exterior dessa obra interior de Cristo em nós. Então, em primeiro lugar, a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Em segundo lugar, a fé em Cristo elimina todas as distinções e preconceitos. Vamos ler o verso 28, que é o penúltimo versículo desse capítulo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quantos lembram que essa igreja da Galácia aqui estava dividida, né? Tinha cristãos que eram judeus, tinha cristãos que eram gregos e tinha os judaizantes que eram falsos mestres, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que queriam ensinar as práticas da lei. Aí Paulo está dizendo assim que a fé em Cristo Jesus elimina toda distinção. Tem importância, cara, se você é chinês, se você é brasileiro, a gente não é salvo pela etnia, nós não somos mais importantes porque nós somos descendentes da linhagem de Abraão, como ele já bem falou, mas acaba toda essa distinção, não há barreiras do Evangelho. E nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, verso 29.
Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa e nos faz descendência de Abraão. Porque a descendência de Abraão, como bem estamos estudando esse capítulo 3, não é questão biológica. Quantos lembram? Não é questão biológica. Eu creio que aqui não tem nenhum descendente biológico de Abraão. Talvez você olhar lá atrás, talvez não encontre. Mas isso não nos impede de receber a bênção de Abraão, porque nós nos tornamos descendência de Abraão por meio de quê? Da fé em Cristo Jesus. Na fé em Cristo Jesus nos faz filhos de Deus e herdeiros dessa promessa. Qual é essa promessa? Salvação em Cristo, né? Então, Warren Wiersbe, para concluir o raciocínio e a gente ir para o quiz, no Antigo Testamento encontramos a preparação para Cristo nos Evangelhos, a apresentação de Cristo, e de Atos a Apocalipse, a apropriação de Cristo. Então, é isso, nós finalizamos essas 4 verdades essenciais, e só para frisar bem, vamos repetir. Primeiro ponto, a lei não pode revogar a promessa. Segundo ponto, a lei não é maior do que a promessa. Terceiro ponto, a lei não é contrária à promessa. E quarto ponto, a lei não pode fazer o que a promessa faz, que é nos tornar filhos de Deus. Amém? Todos estão preparados agora para o exame final? Vamos dividir homens e mulheres novamente, igual da semana passada? Vamos ver se eu falei no início, para os homens prestar bastante atenção, hein? Não vão envergonhar, não.